Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um PodCity, o podcast da STV. E no programa de hoje eu recebo aqui nos estúdios a secretária municipal de Assistência Social, Elisânia Luciana da Cunha. Tudo bem, Elisânia? Um prazer tê-la aqui nos estúdios da STV. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Secretaria de Assistência Social. Elisânia, muitas pessoas ainda confundem a assistência social. Afinal, o que é assistência social? A assistência social, ela é uma política, assim como a política de saúde, de educação, né? Ela existe para garantir que as pessoas, a proteção às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Essa proteção ela é feita através da acolhida, da escuta qualificada, e dentro dessa escuta a gente identifica os problemas, né? E a gente faz os encaminhamentos e as orientações necessárias. É importante lembrar que a assistência existe para garantir direitos, mas a gente não pode criar uma dependência para as famílias, né? A gente trabalha com as famílias, né? Tem um plano de ação que a gente faz para trabalhar com cada família, e logo que a gente trabalha, que essa família consegue superar a vulnerabilidade, né? Ela é desvinculada. Certo. E, Elisânia, como que a assistência social está organizada? A assistência social está organizada em proteções, assim como a saúde tem a organização dela, a assistência social também tem a proteção básica Uhum. e tem a proteção social especial de média complexidade e a proteção social especial de alta complexidade. Elisânia, o que faz a proteção social básica? A proteção social básica, ela trabalha principalmente com a questão da prevenção. O objetivo da proteção social básica é prevenir que aconteçam as violações de direitos. De que forma que a gente faz isso? A proteção social básica, ela acontece dentro do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que a gente chama também da porta de entrada das famílias. É lá no CRAS que é o primeiro contato das famílias com a assistência social, muitas vezes eles procuram lá, porque está com algum tipo de desproteção. E é lá no CRAS que acontece as campanhas sociais que a gente faz aqui em Perdizes, a gente costuma fazer o Maio Laranja, que é uma campanha grande que a gente faz com o objetivo de prevenir situação de violência contra criança e adolescente. A gente faz também o Agosto Lilás, que acontece também no mês de agosto, para prevenir eh, a violência doméstica contra as mulheres, e várias outras campanhas, né, anual, que a gente faz com o objetivo dessas prevenção. E essas prevenções também acontecem através dos projetos, programas e serviços que a gente executa dentro do CRAS. É importante lembrar, Iremar, que a gente, além do CRAS aqui da cidade, a gente tem também o CRAS Volante. O CRAS Volante, ele é um CRAS, uma equipe de referência que visita a zona rural, né, com o mesmo objetivo do CRAS aqui da cidade. Então a gente tem uma equipe específica de orientadores sociais, com assistente social e psicólogo, que vai em todas as regiões. Aqui em Perdizes a gente consegue atender a comunidade da Macega, da Antinha, da Perdizinha, da Mata e demais regiões quando é solicitado. Então a gente consegue ter um mapeamento de como é o serviço, como é a demanda em cada setor da zona rural, né? Uhum. E essas visitas do CRAS Volante nas comunidades acontece a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, a equipe sai e fica a semana toda na zona rural executando todos esses serviços. E é no CRAS também que acontece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esse serviço é um serviço muito importante para a população, porque acontece as oficinas, né, e são normalmente ofertados acompanhados pelos orientadores sociais e pela equipe técnica, né, os assistentes social e psicólogo, e é Isso. durante esse serviço que as equipes conseguem identificar algum tipo de desproteção, alguma situação de risco e vulnerabilidade, se tem algum direito violado ou não, né. Então é um serviço que acontece também aqui dentro do município, no centro de convivência. O centro de convivência, a gente executa o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças de 6 a 12 anos de idade. Eu costumo brincar que o centro de convivência é a parte colorida da assistência social, né, Uhum. que é um local onde a gente vai, e tem o contato com crianças, é um local seguro, onde os pais podem deixar as crianças para ir trabalhar, né, assim, com alimentação balanceada, com equipe técnica de referência, acompanhado por uma psicopedagoga e por uma assistente social. Hoje nós temos uma nutricionista
com alimentação balanceada. Lá no centro de convivência, as nossas crianças elas podem conviver com as outras crianças e durante esse convívio, participando de oficinas de arte, de artesanato, de lutas marciais, Uhum. elas podem as equipes de referência identificam também as crianças que estão com alguma desproteção, que precisa de um cuidado especial. E dessa forma, as equipes conseguem fazer visita nas casas das famílias, né? Porque muitas vezes a criança chega com algum problema, e quando a gente consegue identificar, o problema às vezes não é só a criança. Às vezes a Certo. gente vai ver, a família está com algum outro tipo de problema que a gente consegue resolver. Às Uhum. vezes é só uma visita, um encaminhamento, às vezes é uma situação de saúde, Isso. é uma criança que é atípica, muitas vezes está com falta de medicação, e aí a gente precisa ir encaminhar para a saúde, verificar com a Secretaria de Saúde, articular para aquisição dessa medicação. Uhum. Então, esse é o nosso trabalho dentro da proteção básica. Lembrando que no Centro de Convivência hoje a gente atende cerca de 300 crianças, né? E as equipes de lá, os orientadores sociais, eles passam por capacitação e qualificação. Então, nós temos uma equipe muito boa e as equipes estão qualificadas para fazer um trabalho de excelência dentro do Centro de Convivência. É muito importante o trabalho, né, de vocês, né, Elisânia? Eu achei bacana esse o CRAS Volante, né, porque o nosso município é muito grande, né, Sim. então, assim, às vezes a pessoa lá não tem, como tá vindo, né, tá precisando Uhum. dessa atenção, então vocês, né, deslocam e vão até lá E as para dar esse comunidades apoio. são muito participativas. Olha que Sim, bacana. na Macega mesmo a gente tem um grupo de mulheres lá Uhum. assim, tem em média 20 a 30 mulheres, tem as Isso. crianças também que a gente atende, e o trabalho lá flui uma maravilha. Uhum, muito legal. Eh, Muitas pessoas procuram assistência social por causa dos benefícios eventuais, cestas, né, auxílios, dentre outros. O que são eles? Os benefícios eventuais, o próprio nome já diz, né, Aham, são benefícios que são ofertados para eventualidades. certo. Essas eventualidades são situações de emergências que as famílias muitas vezes estão com alguma desproteção, alguma violação de direito, né. Então são benefícios, eles não são contínuos, é um Uhum, benefício pontual que a gente, concede, ou seja, em forma de pecúnia, ou seja, a cesta básica, auxílio natalidade, o auxílio funeral, né. É importante lembrar que não são benefícios fixos, que a pessoa pode ir buscar a todo mês, a pessoa tem o direito de receber, certo. né. Ele é concedido para uma situação de emergência ou vulnerabilidade social ou calamidade pública também. Muitas vezes, a gente já teve casos de ter chuva que destelha a casa ou a Uhum, situação que a família às vezes fica desabrigada, né. certo. Então, assim, vai muito do momento que a família está passando, né. Uhum, E é importante lembrar que esses benefícios eles são concedidos com acompanhamento das equipes técnicas, né. Então a gente certo. tem o assistente social que faz a visita, que faz o relatório, né, para justificar o benefício eventual. Certo, você, comentou aí sobre a cesta básica, como Sim. funciona? A cesta básica, ela também é o benefício eventual Uhum, e ela é concedida à medida que a pessoa está precisando, né. Quando a pessoa está certo. com a situação de emergência, situação alimentar, né, Uhum, e a gente concede essa cesta e acompanha a família. Além da cesta básica, assim como eu falei, a gente tem também fornecimento de outros itens dentro da secretaria, né, uhum, mas a cesta básica é muito procurada aqui no município, né, e a gente tenta não só dar a cesta, a gente tenta, além de dar a cesta, acompanhar a família, porque às vezes a pessoa procura solicitando uma cesta e atrás da cesta básica tem, outra necessidade, né. Às vezes a gente vai conversando, vai fazendo essa entrevista, essa escuta qualificada, e uhum. muitas vezes a gente percebe que atrás dessa demanda da cesta básica, às vezes tem uma pessoa idosa, tem um caso de violência contra a criança, um caso de Nossa, violência contra a mulher, contra a pessoa idosa, né, certo. e às vezes a cesta básica é só um gatilho, né, para Uhum, a pessoa procurar a Secretaria de Assistência Social, né. E acontece muito, assim, as pessoas fazerem confusão: "Ah, quem é aposentado não pode pegar a cesta básica? Quem tem um benefício não pode pegar a cesta básica?". Não tem nada disso. A cesta básica ela é concedida no momento emergencial, uhum, porém eu costumo falar que cada caso é um caso, né. certo. Às vezes é aquele mês que a pessoa ficou doente ou precisou fazer um exame extra ou Uhum, fugiu do orçamento, né. Então, assim, a gente trata cada caso como um caso, né. A gente avalia todas as situações e quando certo. a família nos procura que está solicitando a cesta básica, a gente verifica que a pessoa realmente precisa, a cesta é concedida imediatamente. Interessante. E quando entra a proteção social especial? A proteção social especial, Iremar,
ela entra quando acontecem as violações de direitos, Uhum. né. Então o CRAS ele previne a violação de direito, mas por algum motivo não conseguiu evitar que ocorresse a violação de direito. Certo. Então quando acontece a violação de direito, a proteção social atua. A gente tem lá na assistência social uma equipe, técnica que atende essas situações, né. Os municípios maiores normalmente têm um CREAS. Uhum. Aqui para nós a gente não tem a população ainda, e demanda para a implantação desse CREAS, então as normativas falam que quando não tem o CREAS, a Secretaria de Assistência Social tem que ter uma equipe, né, dentro da secretaria para atender esses casos. E lá hoje na assistência social nós temos uma equipe de referência, composta por uma advogada, 2 psicólogas e um assistente social e 2 orientadores sociais. Eles trabalham, também fazendo grupos, fazendo acompanhamentos familiares, Uhum. né, no sentido de resgatar os direitos que foram violados, né, eles trabalham, e aí quando a pessoa, a pessoa, o indivíduo ou a família, né, restabelece seus direitos, que está, né, tranquilo, aí a gente devolve para a proteção social básica essa família, aí o Certo. CRAS passa a acompanhar novamente. Lembrando que a proteção social especial, além de acompanhar todos os direitos violados, a gente trabalha com criança e adolescente, então Uhum. é uma demanda muito alta aqui no município. Os direitos violados contra criança e adolescente, mulheres vítimas de violência, violação de direito também contra a pessoa idosa, tem aumentado muito aqui no nosso município. E é a proteção especial que atua com essas famílias, Uhum. né. E também a proteção especial que executa as medidas socioeducativas em meio aberto. As medidas socioeducativas liberdade assistida, LA, né, e PSC, que é prestação de serviços a comunidades. Então são os adolescentes que cumprem que cometem atos infracionais, né, Uhum. e aí a gente recebe via judiciário, vem essa demanda do judiciário, e a proteção social especial que executa essas medidas também. Elisane, agora uma curiosidade. A assistência social, ela trabalha sozinha? Não, a assistência social não trabalha sozinha. Uhum. A gente tem a rede socioassistencial, que são os órgãos que compõem a Secretaria de Assistência Social, né, Certo. que são o CRAS, Centro de Convivência, o Instituto Acolher, apesar dele não ser da assistência social, também é um órgão que a gente está sempre trabalhando junto, Conselho Tutelar, Uhum. né, ela trabalha muito articulada com principalmente com a saúde e educação. Então, Certo. assim, as equipes estão sempre muito entrosadas, fazendo estudo de caso. Então, toda demanda que chega para nós, a gente depende de outros setores para colher informação, Uhum. né, a gente faz vários estudos de casos, e um setor passando informação para o outro de forma articulada, de modo que a gente consiga resolver aquela demanda que chegou para nós no tempo mais rápido possível, né. Uhum. E é importante lembrar também, né, Mar, que política pública a gente não faz sozinho. E eu costumo dizer que não adianta só o dinheiro estar na conta, né, para Isso. a gente executar uma política pública. A gente precisa de autonomia, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de organização, e aí que entra os colegas secretários, Uhum. né, eu falo que a gente, o pessoal que fica nos bastidores, então para a gente executar uma política pública, né, a gente precisa, além do recurso, do orçamento, a gente precisa de ter pessoas, capacitadas, pessoas que queiram fazer a diferença. Certo. Porque se a gente tiver o dinheiro em conta, mas não tiver pessoas que se movimentam, que correm atrás, não adianta ter um plano de ação se ele não vai conseguir sair do papel, a gente não vai conseguir executar a política pública, né. Entendi. E para essa execução dessa política pública, a gente depende de todos os setores das secretarias, a gente depende do controle interno, a gente depende do setor de licitação, compras, setor da fazenda, contabilidade, Uhum. tesouraria, né. Então, assim, todos esses setores eu falo que é uma engrenagem, né, e É. aí, se um setor para, se algum setor falha dali, a Uhum. gente para e muitas vezes dificulta o resultado positivo daquilo que a gente planejou para tirar a família da situação de vulnerabilidade, né. Então, Certo. assim, tem toda uma engrenagem que a gente depende, né, para executar a política pública de assistência social. E eu não poderia deixar de citar aqui, a questão dos conselhos, né. Os conselhos, eles são muito importantes para a execução das políticas públicas, são eles que muitas vezes deliberam os projetos e Uhum. aprovam os projetos. Na pasta da assistência social, a gente lida diariamente com o Conselho Municipal de Assistência Social,
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, assim, sem a parceria desses conselhos, a gente não consegue executar nenhuma política pública, né? O Conselho de Assistência Social é um órgão fiscalizador. Então, assim, se o conselho não aprova, a gente não consegue mexer no orçamento, a gente não consegue mexer nas contas, né? E esses conselhos são muito importantes para a população e para a execução das políticas públicas do município. Outra coisa que fala-se muito é do cadastro único, né? O que que é o Sim. cadastro? O cadastro único, ele é um grande cadastro nacional, onde as famílias, procuram o posto, né, onde acontece o cadastro, e ela autodeclara a situação dela, né, ela passa todas as informações, né, documentação, a situação que ela social, a situação de renda, né, e aí, com a base de dados desses cadastros, a pessoa passa a ter direito de participar de alguns programas que acontecem dentro no âmbito nacional. Por exemplo, a gente pode citar o Bolsa Família. Então, para a pessoa ter direito a receber o Bolsa Família, ela primeiro precisa ter o cadastro único. A gente tem também o Pé de Meia, que é um cadastro novo, né, que é um programa novo. Tem outros cadastros também, porque uma vez que você faz o cadastro, outros programas, uma vez que você faz o cadastro único, suas informações ficam contidas lá, e aí quando o governo lança qualquer programa ou qualquer projeto, a Uhum. família, se tiver apta, né, a participar, ela pode participar. A gente teve recentemente, né, a inscrição do programa Minha Casa Minha Vida, né, e uma das informações que a gente perguntava era se tinha cadastro único. Porque esse cadastro único, ele é autodeclaratório, né, a pessoa procura, então a gente só coloca dentro do cadastro aquela informação que as pessoas passam para a gente, né. Hoje Isso. aqui no município, o nosso posto cadastro único acontece lá no CRAS, Uhum. né, e é o CRAS que faz tanto o cadastro único quanto o Bolsa Família. Elisânia, não está aqui nas perguntas aqui, mas para quem ainda não sabe, vamos passar os endereços onde fica o CRAS e aonde fica a assistência social. Né? Assistência social primeiro, aonde fica, para quem deseja A procurar? assistência social fica na Avenida Gercino Coutinho, número 86, né, é a avenida da prefeitura, então lá É embaixo, lá no, já chega no bairro Alvorada, Alvorada 1. Alvorada 1, né? Alvorada 1. E o CRAS, O CRAS fica lá na praça do bairro Ferreirinha, né, Rua Antônio Tomé de Resende, número 39. o ponto de referência, Escola Olinda. Escola linda. Tá certo. Elisânia, estamos chegando aqui já ao finalzinho. E que mensagem você gostaria de deixar aí para a nossa população? Você pode estar falando diretamente com a população naquela câmera? A mensagem que eu gostaria de deixar é dizer que a Secretaria Municipal de Assistência Social está de portas abertas para atender, para acolher a população que precisa de ajuda, de acolhimento, né, que está passando por uma situação de vulnerabilidade, né? E nós estamos com a equipe organizada, uma equipe capacitada para atender toda a demanda da população. E aproveitar a oportunidade, né, Mari, e Hum. agradecer também toda a equipe que trabalha com assistência social, né? As meninas da Proteção Social Especial, da Proteção Social Básica, Centro de Convivência, todos os orientadores sociais, né. E agradecer de um modo especial ao Fernando e ao William, que têm dado autonomia para a gente trabalhar e olha para a política de assistência social com muita sensibilidade, né. Eu falo que ninguém procura a Secretaria de Assistência Social porque está bem. A pessoa que procura a Secretaria de Assistência Social, normalmente é porque está com algum problema, com alguma Isso. desproteção, e precisa de cuidado e precisa de ajuda, né. E nesse sentido, o Fernando e o William, eles, são muito sensíveis para essas demandas nossas, né, e dão autonomia para a gente buscar, para a gente correr atrás de projetos, programas e serviços para, melhorar as condições da população perdizense. Certo. Elisânia, gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe, né, e todos que apoiam aí a assistência social, o CRAS, né, por esse apoio às famílias, né. Vou falar às famílias em geral, eu vou julgar uma coisa, que é o braço forte dentro das famílias aí, né, para dar aquela força Sim, e aquele apoio, né. sim. Porque eu acredito, assim, que ainda existe muitas famílias, como que eu posso dizer? Famílias que às vezes estão passando por necessidade, às vezes nem conseguem, saber aonde procurar, às vezes Isso. não tem coragem de procurar, né. Igual você falou aí, através de um parente que às vezes vai lá pedir uma cesta básica, vocês depois, indo na casa, vocês conseguem, igual você falou, ver outros problemas, e Isso. aí consegue também, dar esse apoio a outros, né, a outros problemas que está acontecendo. Então muito importante esse trabalho, né. Gostaria de dizer que
Que Deus abençoe muito vocês, né, toda a sua equipe, que vocês continuem com essa força e com essa vontade de querer ajudar o Nós que próximo e as famílias, agradecemos. né? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre o que é assistência É, muito social. Muito importante. obrigada. E esperamos contar com a sua participação mais vezes aqui para falar sobre esse bonito trabalho da Assistência Social e também do CRAS. Obrigada. Tá joia? Conversei aqui hoje, então, com a Elisânia, né? A Elisânia Luciana Cunha, que é a secretária municipal de Assistência Social. O nosso PodCity, podcast da STV, vai ficando por aqui e a gente volta no próximo programa. Tchau!